Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Endy Educação e Negócios Digitais. Eu sei, você está perguntando por que eu não tinha mais postado vídeo, né? Porque a correria estava muito grande, mas eu estava louco para trazer materiais para você, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai ver tudo sobre o curso de analista logístico, tá? Uma das funções que mais estavam sendo procuradas aí em todo o país, né? Nós temos aí muitas vagas aí em todo o país, só que nós não temos pessoas capacitadas para isso, nós temos profissionais capacitados para isso. O que é que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender tudo sobre a função, o que é que você pode fazer, o que é que você não pode. Tá lembrando que assistente logístico, assistente de frota e analista logístico não tem nada a ver uma coisa com a outra na função. Ah, professor, tudo mexe com transporte, legal, mas cada um tem a sua função, tá? Hoje nós vamos ver especificamente aqui o nosso curso de analista logístico, tá? Esse curso de analista logístico nada mais é do que você entender qual é a tua profissão, o que é que você vai fazer com isso, tá? Aí você vai ver aqui níveis salariais, você vai ver tudo isso, tá bom? Nós vamos fazer uma série com dois vídeos tratando exclusivamente sobre analista logístico e depois a gente vai fazer um sobre o assistente logístico, tá? Aí sim a gente vai entrar na parte de assistente logístico. Bom, pessoal, aqui estão as minhas redes sociais, tá? Se você quiser me seguir, o meu Instagram é Prof. Elber Santos, tá? Prof de professor, Elber Santos, tá? E temos o canal Educação e Negócios Digitais, que é esse canal aqui, onde você pode estar se inscrevendo. Eu já peço o teu joinha, tá? Para que você possa estar nos ajudando a crescer e também levar esse conteúdo para outras pessoas, tá? E eu tenho também um Instagram do Educação e Negócios Digitais. Você pode colocar Educação e Negócios Digitais lá no Instagram. Você também vai achar o nosso Instagram, onde a gente traz muita coisa aí sobre curso, sobre concurso, tá? Aí é o Bessans underline 471, underline 471 é o meu Twitter. Eu não, confesso para vocês, não uso muito, não gosto muito, porque ou é política ou é besteiras, então assim, não gosto muito de polêmica, tá? E aí o meu TikTok, assim, eu uso bastante, é o Bessans, tá? Pra gente se divertir um pouco. Bom, sem mais delongas, vamos então aí para o nosso material, para que a gente possa então estar aí entendendo o que é que faz um analista logístico, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é logística, tá, galera? Logística, para a gente começar com o curso de analista logística, eu tenho que explicar para você o que é a logística primeiro, né? É o processo de coordenar, de movimentar recursos, aí pode ser materiais, pode ser estoque, pode ser equipamentos, tudo, tá? Desde o local do armazenamento até o destino desejado. Então, se alguém comprou alguma coisa, você trabalha numa loja, então desde onde ele está armazenado ali até chegar no consumidor final, isso aí é a logística. Aí tem a parte da logística reversa que a gente vai ver um pouco mais adiante, tá? Mas o termo logística, isso aqui é um fato interessante, ele teve a sua origem na área militar. Por quê? Ele se refere à movimentação de equipamentos e suprimentos para as tropas em campo de combate, tá? Se você quiser dar uma olhadinha na história, você vai ver que foi bem legal esse surgimento da logística nesse ponto aí, tá? Bom, vamos adiante então. Por que a logística é importante, tá? Primeiro eu tenho que entender assim, o que é que faz a logística, tá? A logística, como a gente falou, ela movimenta produtos desde onde está armazenado até o local final. Mas a logística é uma parte fundamental para o sucesso dos negócios, pois é através dela que os produtos vão chegar aos clientes, ou podem ser clientes internos ou podem ser clientes externos. Os internos são aqueles que a gente atende dentro da própria empresa, dentro da própria corporação, e os externos são os clientes mesmo que compram, são as pessoas que adquirem um produto ou bem o serviço que a gente usa, tá? Então isso aí é o motivo da logística ser tão importante. Uma coisa que eu acho interessante também, que é o seguinte: muitas pessoas não sabem, mas a maior parte do bolo, o bolo de dinheiro da empresa, ele está localizado dentro do seu depósito de armazenagem, ou do seu centro de armazenagem, tá? Então, se você tem um almoxarifado aí, cheio de coisas de materiais elétricos, hidráulicos, sanitários, se você trabalha com material de construção, né? Se você tem componentes eletrônicos, onde estiver o seu almoxarifado, com todas essas coisas estocadas, armazenadas, é ali que está o grande patrimônio da empresa, tá? Então, a logística é muito importante por conta disso. Bom, se os produtos não forem produzidos e enviados em tempo hábil, o que é que vai acontecer? A satisfação do cliente vai o quê? Diminuir, tá? E isso impacta negativamente em todos os lucros da empresa. Isso aí é normal. Eu tenho até um curso sobre gestão de negócios que a gente fala um pouco sobre isso, né? Que a gente precisa fazer direito à movimentação para que a gente não venha a estar perdendo clientes, né? Cada cliente insatisfeito, gente, ele traz um outro cliente satisfeito, que traz um outro, e assim vai, uma cadeia incrível, né? Mas quanto mais clientes satisfeitos eu tenho, também a logística vai funcionar dessa forma, tá? Um cliente traz outro, que traz outro, que traz outro, e assim a gente consegue crescer.
Assim, a logística está intimamente ligada com o processo de satisfação e de fidelização do cliente, né? Aí é bacana, você já conseguiu entender que a logística ela é importante para isso. Mas a logística ela também afeta outros aspectos do negócio, tá? Vamos lá. Quanto mais eficiente for essas matérias-primas e quanto mais eficientemente ela puder ser comprada, transportada e armazenada até o uso, melhor será a otimização e também o sucesso dos negócios. Galera, principalmente com combustível, como está aqui no Brasil, um absurdo, né? Tem lugar vendendo aí a quase R$ 9 o combustível, litro de combustível. Aqui no estado do Piauí, por exemplo, é um dos combustíveis mais caros aqui da federação, se não for o mais caro, né? E não tem justificativa para um preço absurdo desse, né? Eu não vou entrar aqui na parte nem de política, nem de economia, mas assim, não há uma justificativa. Nós somos grandes produtores de diesel, biodiesel, nós somos grandes produtores de gasolina, de álcool, né? E assim, são outros fatores que mexem com isso. Mas assim, por que todos os negócios na área de logística estão encarecendo? Por causa dos custos, né? E aí um pouco mais adiante a gente vai falar um pouco sobre os custos, né? Em uma outra aula, não nessa, mas uma outra aula. E aí você vai ver que a gente poderia fazer coisas aí para diminuir um pouquinho esse valor do combustível, e a gente às vezes não faz, né? Mais por questões políticas do que propriamente por necessidade do país. Bom, o que é que o profissional de logística faz? Primeiro, o profissional de logística é o responsável por lidar com diversas atividades do setor, tá? Desde a produção, passando pelo armazenamento, distribuição do produto e até, se for o caso, o call center, que é o que a gente chama de recall, né? Quando a pessoa liga para reclamar, tá? Então, isso aí também a gente pode colocar aqui. Ainda assim, ele tem um papel fundamental na negociação e também na sugestão de melhorias, pois um dos principais desafios da profissão é otimizar o processo e reduzir os custos. Galera, dentro da logística, uma coisa que a gente precisa entender, deixa eu até abrir aqui para vocês aqui a minha imagem completa. Dentro da logística é o seguinte, a gente precisa entender que a logística ela é mas tão importante. E se ela for bem gerida, se ela tiver uma gestão legal, se ela tiver um controle de custos, um controle de gastos mesmo ali desnecessários, ali, gastar somente o que é necessário mesmo, a gente vai conseguir fazer com que haja uma redução nas despesas da empresa, porque a logística ela é um dos maiores gargalos da empresa. Às vezes a gente vende, mas a gente não entrega no tempo hábil. As pessoas podem desistir da compra, pode, durante essa demora de entrega, pode surgir um problema no aparelho, no equipamento que a gente vendeu, né? Então, a logística ela precisa ser o seguinte, vendeu, já entregar o mais rápido possível. E quanto menor for esse custo, mais rentável será o negócio para a empresa, tá? Bom, então, como a gente já viu que a gente tem esse papel fundamental nessa negociação, a gente vai precisar entender o seguinte, que a logística ela é sim um grande gargalo para a gente no tocante a se a gente não conseguir controlar isso aí, o nosso custo vai lá para cima, tá? Bom, em quais áreas o profissional de logística pode atuar? A gente pode atuar no armazenamento, tá? E aqui no armazenamento determina quais são as condições ideais para o armazenamento, né? Levando em consideração as características do produto, né? Por exemplo, tamanho, se precisa ou não de refrigeração, qual a posição correta para ele ficar no armazenamento ou no transporte, entre outros aspectos, tá? Isso aqui é bem tranquilo, dá para a gente poder imaginar o que a gente faz nessa área aí. A parte de estoque, ele começa a controlar a quantidade de insumos para a produção interna da empresa. Por exemplo, se a empresa ela produz alguns produtos, né? Ela produz determinado tipo de produto ou vários produtos, os insumos, né? Eles vão estar no estoque da própria empresa. A empresa compra grandes quantidades, estoca, armazena esse material, né? E aí a gente vai usando isso aos poucos. Aí a gente pode usar para controle as fichas Cardex, a gente pode utilizar o sistema de gôndola, né? A gente pode usar sistema de numeração, enfim, são várias formas aí que não é o foco aqui da aula, mas depois eu posso trazer um vídeo para vocês sobre almoxarifado e como a gente faz o armazenamento, tá? E a gente está falando só um pouco sobre as funções mesmo. Ele também verifica o quanto foi produzido, né, de produto, para que também não falte o exceda. E aí a gente fala um pouco aqui sobre questão de estoque máximo e estoque mínimo, né? E nós temos o estoque médio, que seria um estoque de subsistência, né? Estoque mínimo, máximo e médio. E esses estoques eles precisam ser bem controlados para que a gente nem compre demais, né? Um produto que vai ficar ali, um insumo que vai ficar ali muito tempo. E também não compre de menos para que falte, né? Tem que ter sempre uma reposição, tá?
Também ele vistoria os produtos que entram e saem para as entregas, né? E sempre garante que as necessidades dos clientes sejam cumpridas. Aqui está bem tranquilo, dá para a gente ir adiante. Outra função também que a gente pode fazer na área de logística é trabalhar na parte de embalagem, né? Conhecer diferentes tipos de embalagem para que o produto não sofra nenhum dano no armazenamento e transporte. Aqui a gente usa muito papelão, plástico bolha, enfim, uma série de produtos aí, né, que a gente pode estar embalando esses equipamentos, principalmente celulares, essas coisas aí que a gente utiliza, equipamentos eletrônicos são muito sensíveis, computadores, né? Então, assim, é muito complicado a gente simplesmente empilhar coisas sobre coisas e não produzir uma segurança, né? Não fomentar uma segurança para o transporte e armazenamento desse tipo de produto, tá? É uma área fundamental, pois qualquer tipo de dano significa prejuízo para a empresa. Ainda é importante também a gente tapar de novas soluções, como, por exemplo, embalagens sustentáveis, né? Para minimizar o impacto ambiental e também do uso de materiais como plástico e isopor. Vamos lá, quando a gente usa o plástico bolha, é interessante, ou isopor, né? Porque a gente tira aquilo ali que iria para o lixo, a gente está usando sempre ele ali para levar produtos, trazer produtos, né? Então, enfim, isso aí ajuda muito nessa questão da fomentação aí do meio ambiente, né? A gente ajudar o meio ambiente, tá? Bom, e o registro? O registro é uma outra função muito importante, porque aqui a gente tem todo o controle, né? Todo um controle daquilo que existe dentro do almoxarifado, dentro do nosso estoque, né? Porque todo o processo de armazenamento de estoque precisa ser devidamente registrado nos sistemas da empresa. Para isso, a gente tem programas como o SAP, né? Que é um programa maravilhoso, é um dos melhores programas do mundo para gerenciar não somente o estoque, mas também financeiro, transporte, enfim, outras coisas. Mas nós temos o SAP, o Intoy, temos vários outros programas que a gente pode estar fazendo isso. Planilhas no Excel, né? Você pode também estar trabalhando planilhas no Excel. Eu tenho uma planilha muito boa que eu desenvolvi exatamente para quem trabalha com logística, para quem trabalha com curso de combustível, peças, manutenção de veículo, né? A preditiva, corretiva e a preventiva. Também o controle de estoques, né? Tudo isso com dados, com gráficos. Tem um Power BI que também a gente trabalha muito com Power BI. Então, assim, são coisas que dá para a gente fazer todo o registro do estoque, de manutenção de veículos, enfim, de tudo aquilo que a gente precisa, tá? Com esses dados devidamente cadastrados, é possível também a gente ter uma visão global da cadeia produtiva. Quanto a gente está produzindo, quanto a gente tem em estoque, tanto em produtos prontos, né, quanto em insumos, e ainda resolver eventuais problemas com mais facilidade, tá? Bom, processamento de pedidos. Outra função importante também aqui, tá? O responsável pelo processamento de pedidos, ele deve garantir que o pedido do cliente seja efetuado com sucesso, conferindo a disponibilidade, a embalagem, né? Ele tem que dar baixa no estoque, tem que registrar as informações de compra no sistema e encaminhar somente aí o produto para a transportadora, tá? Isso aí é toda uma cadeia de processos, né? E a gente pode fazer esses processos sempre dessa forma aí. Processos que são intuitivos, mas que eles requerem uma certa ordem. Se você sair um pouco dessa ordem, vai ter um probleminha sério, tá? Bom, e o transporte é a etapa mais delicada do processo, que é garantir que o transporte seja feito de forma eficiente e garantir, assim, a satisfação do cliente, né? Assim, é preciso que a gente conheça primeiro quais são os tipos de veículos que a gente vai utilizar para atender as demandas, quais são os custos, né, para o frete, e aí entra combustível, entra o homem-hora, entra o desgaste do veículo, né, entra desgaste do pneu, quilometragem, alimentação, se tiver que ter alimentação for de uma cidade para outra, deslocamento, às vezes até mesmo a hospedagem pode entrar no custo, né? Segurança, otimização de frota, identificação de rotas e prazos. Lembrando assim, sobre rotas, né? Isso aqui é uma coisa para uma outra aula, mas eu vou falar para vocês aqui para a gente não seguir, não perder a linha do raciocínio. Sempre quando você for fazer uma rota, sempre você comece pelo final, porque se não der tempo entregar todos os produtos do dia, mas você está mais próximo da empresa. Se você começar a entregar o que está mais perto, né, você nunca vai chegar ao final. Então, se comece sempre pelo final, de trás para frente. É uma ideia muito boa para a gente reduzir custos com o transporte, tá? E para a gente encerrar aqui, para não ficar muito longo aqui o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho agora diretamente sobre o profissional da logística, onde é que ele pode atuar, tá? Ele pode atuar, gente, em diversas áreas, tá? Ele encontra muitas oportunidades de emprego disponíveis aí em diferentes áreas, como por exemplo, centro de distribuição, né? Onde você vê empresas de encomenda, transportadoras, portos, aeroportos,
terminais de carga, né, setores de comércio, setores da indústria, e aqui entra o agronegócio e alimentos, loja de imóveis, enfim. Esse tipo de profissional pode trabalhar tranquilamente em tudo isso. Aí também na área da saúde, né, por exemplo, transporte de emergência, né, ambulância, no caso. A gente trabalha também com transporte de emergência, né? Você também tem um curso, né, nesse transporte, você tem um deslocamento, você tem tudo isso que você precisa calcular, tá? Profissional de logística, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre perfil, expectativas e habilidades. Para ser um bom profissional na área de logística, é preciso você desenvolver algumas características fundamentais. Por exemplo, como profissional de logística, você precisa ter uma visão o quê? De planejamento estratégico. A primeira coisa que a gente precisa ter, tá? Ele tem que ter uma visão global de todo o processo. Assim, é importante desenvolver um pensamento estratégico de forma que possa prever possíveis necessidades da empresa ou eventualidades que possam acontecer que venha trazer ônus, né? Venha trazer prejuízo para a empresa, tá? Então, um planejamento estratégico é muito legal. E essa habilidade também ele vai permitir que você haja sempre com mais rapidez, né? Você vai ver os riscos que podem surgir e você assim vai poder desenvolver planos de contingência para problemas que possam ou não surgir futuramente. Inclusive, você pode mapear futuros problemas iguais ou semelhantes, né, ali, parecidos ou semelhantes ali. E aí o que, é que você vai fazer? Você já começa a criar ferramentas para minimizar esse tipo de problema, tá? Sempre pense e haja com antecedência, tá? Quais são as habilidades analíticas que o analista de logística precisa ter? A logística ela contempla muitos tipos de processos numéricos, né? Numerologia mesmo, números, dados, fatos, né? Índices, cotas, alíquotas, uma série de coisas que usa matemática, né? Então a gente tem que saber gerenciar essa questão de controle, essa questão de números. A gente tem que dominar números, tá? Assim é preciso ler, analisar dados e também saber fazer interpretações, tá? Bom, a gente precisa estar atualizado, porque em qualquer profissão isso aqui a gente tem que estar sempre atualizado. Isso aqui vamos dizer assim, é algo que é intrínseco a quem trabalha, né? E isso é um requisito indispensável. E no caso da logística, isso não vai ser diferente. Pelo contrário, vai ser até um pouco maior, tá? O profissional precisa saber das informações sobre os últimos acontecimentos, sobre as tendências de mercado, enfim, sobre mudanças, né? Sobre o tipo de veículos que estão sendo lançados no mercado que talvez se adapte as funções que a empresa desempenha, os objetivos da empresa, né? E por se tratar de um setor em constante evolução, é preciso, portanto, garantir que os processos da empresa estejam funcionando de maneira sempre eficiente, tá? Bom, saber trabalhar em equipe, isso aqui, quem não souber trabalhar em equipe tá complicado, né? E cuidado com os babões, tá? Cuidado com aqueles bajuladores que ficam no teu pé. Fulano, mas você é bom. Fulano, mas não sei o que. Cuidado, que é esse tipo de gente aí que gosta de... Eu já tive uma experiência triste com isso aí, tá? E nunca mais na minha vida. Mas Jesus é maior. Para que o trabalho logístico seja completado com sucesso, depende do esforço de todos, né, envolvidos na equipe, todas as partes envolvidas na equipe. Assim é fundamental saber trabalhar em equipe e manter uma comunicação eficiente. Mas assim, gente, ó, às vezes é melhor você falar menos e agir mais. É uma dica que eu dou para você, tá? Fale menos e haja mais. E não queira fazer o seu trabalho dos outros. Eu já fiz muito isso. Me arrependo até hoje, porque sempre quis ajudar muitas pessoas e como eu gosto de ajudar sempre, mas sempre bote a pessoa para fazer. Você ajuda ela, ensinando ela e pronto, tá? Que às vezes você deixa de fazer o seu para fazer o dos outros, você não consegue produzir, você sai da empresa e aquela pessoa fica lá. Se ligue nisso aí, tá? Atenção aos detalhes, tá, gente? A logística é uma área de muitos processos e assim há várias possibilidades que envolvem, responsabilidades que envolvem a revisão e o controle desses processos. É preciso a gente ter bastante atenção aos detalhes, aos mínimos detalhes e também a eficiência ao executar as tarefas, tá? E vamos lá para a gente encerrar aqui. Adaptabilidade, né? Isso aqui a gente precisa se adaptar a tudo que tiver na empresa, né? A forma como a empresa trabalha, né? As situações, as demandas, o planejamento, problemas e mudanças de última hora que sempre acontece, é inevitável, né? E para isso a gente precisa estar preparado para receber essas mudanças e fazer os ajustes necessários. Às vezes você vai trabalhar com menos pessoas do que poderia trabalhar, né? Mas a gente precisa desenvolver isso aí, tá? E a visão global, o profissional deve acompanhar cada componente da cadeia de suprimentos e garantir assim que a entrega chegue a seu destino, envolvendo-se no processo do início até o fim. Se surgir algum problema ao longo do caminho, anote isso, encontre possíveis soluções que você possa usar e caso isso aconteça novamente no futuro, vai ser de fácil resolução, tá? Porque já é uma experiência anterior, você já sabe o que aconteceu, como poderia ter sido feito e como foi feito, né? Então agora você usa isso como experiência.
a experiência ela é essencial no setor de logística, tá? E boas habilidades interpessoais. Bom, gente, aqui os trabalhos sempre exigem muito da gente, né? Então a gente vai lidar com várias pessoas também com temperamentos diferentes, comportamentos diferentes, né? E isso envolve tanto fornecedores quanto clientes e colegas. Então, assim, a gente precisa estabelecer uma boa comunicação com todas elas, tá? Bom, para não ficar muito extenso aqui, eu vou pular diretamente para a média salarial do analista logístico para encerrar o vídeo, tá? A gente pode trazer mais informações em outro vídeo, galera, mas aqui é mais sobre o analista logístico, tá? A média salarial desse profissional varia conforme o porte da empresa e o tempo de existência do profissional, né? Às vezes, o tempo de experiência do profissional. Às vezes você quer começar a ganhar igual um cara que já trabalha com 20 anos na logística. Você não vai conseguir ganhar, né? Vai ter que galgar um pouquinho, subir de fase em fase até chegar a esse valor. Bom, para grandes empresas, segundo dados do Educa Mais Brasil, né? Para grandes empresas, o salário atual de um trainee é R$ 2.976,74. O profissional júnior é R$ 3.720,92. O pleno, R$ 4.651,15. O sênior, R$ 5.813,94. E o master é R$ 7.267,43. Tá? Isso aqui é segundo dados do Educa Mais. Para médias empresas, o trainee 2.289,80. O júnior 2.862,25. O pleno 3.577,81. O sênior 4.472,26. E o master 5.590,33. E para as pequenas empresas, né? O trainee ganha 1.761,38, o júnior 2.201,73, o pleno 2.752,16, o sênior 3.440,20 e o master 4.325. Então, assim, vamos pegar o máximo da logística na menor empresa. O salário mínimo seria 4.325 para o master, né? E o mínimo geral da pequena seria para o trainee, que é R$ 1.761,38. Aqui, em média, são dados do Educa Mais Brasil, tá? Bom, galera, essas eram as informações que eu queria trazer para você, tá? Aqui nesse vídeo, para ele não ficar muito longo. Eu peço que você, se você gostou desse vídeo e se quiser mais conteúdos como esse, a gente tem muito conteúdo de logística, de Excel avançado, Excel básico, Python. Nós temos também Power BI, temos muita coisa aqui, gestão de recursos humanos, tá? Departamento pessoal, cálculo de folha de pagamento, contratação, demissão, seleção de funcionários. Tudo isso na área de gestão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, o teu canal é esse, é o Endy, Educação em Negócios Digitais. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Aciona as notificações para que o YouTube possa levar esse conteúdo para você, sempre que a gente posta aí também para outras pessoas e nos ajude a crescer, tá bom? Então um abraço, que Deus abençoe a sua vida. Até mais.